que eu me proponho a fazer aqui, a convite do secretário, é trazer para vocês aquilo que aprendemos em relação a essa doença, o que nos espera em relação à reabertura das escolas, né, provavelmente aí para o próximo mês. Bom, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é um pouco do cenário do que está acontecendo em relação a essa pandemia, né? Trazer um pouco um retrato da epidemiologia e principalmente do que nós já temos de consistente em relação à Covid-19, né? A doença causada pelo novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2, e identificado no final de dezembro, né, na Ásia, né, especificamente na província de Hubei, na China, onde surgiram os primeiros casos, um vírus que surgiu fruto, vamos dizer, de alterações genéticas de um coronavírus que circulava entre morcegos e que acabou, pelas condições, vamos dizer, vigentes ali, especificamente na província de Hubei, na cidade de Wuhan, nesses mercados silvestres, propiciou o surgimento desse novo coronavírus. Importante dizer a vocês que esse é um cenário, vamos dizer, propício ao surgimento de cepas e de vírus com potencial efeito pandêmico, não só em relação ao coronavírus, mas com outros vírus também, como o vírus influenza, etc. Então, esse é um pouco do retrato que temos hoje aqui no nosso país. O país até ontem tinha confirmado praticamente 2,5 milhões de casos aqui no nosso país, com aproximadamente 87 mil mortes. Se a gente fizer uma conta simples, né, no numerador, o número de óbitos, e no denominador, o número total de casos confirmados, a gente teria uma letalidade de aproximadamente 4%, que é mais ou menos a letalidade que tem sido reportada no mundo inteiro. E aqui eu faço já de cara a primeira provocação e o primeiro desafio. A gente tem hoje clareza que quando eu digo que, por exemplo, num país como o Brasil, a gente já confirmou 2,5 milhões de casos, eu asseguro a vocês que o número real de casos de Covid-19 no nosso país deva ser algo em torno de 10 vezes esse número, né? Os estudos têm sugerido isso, especialmente os estudos de soroprevalência. Então, isso significa que, uma vez que as mortes têm uma menor chance de serem não identificadas pelos sistemas de vigilância, os casos podem passar despercebidos, porque há muitos casos que nem apresentam sintomas e há muitos casos que têm sintomas tão leves que impedem o indivíduo, vamos dizer, de ter a sua doença confirmada. Além dos casos que, a despeito de eventualmente terem sintomas, não conseguem, vamos dizer, na assistência médica, encontrar mecanismos que permitam a confirmação da doença. Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem um número muito maior de casos que esse oficialmente registrado e o número de mortes provavelmente é algo mais próximo da realidade, o que significa que a letalidade verdadeira desse vírus na população de uma forma geral, ela deve seguramente ser algo em torno de 0,5% ou até um pouco abaixo disso, né? Quando a gente tiver condição de aferir isso de uma maneira mais precisa. Aqui no Brasil, a exemplo do que vem sendo visto em outras partes do mundo, há uma tendência de maior número de mortes em indivíduos do sexo masculino. A gente tem praticamente 60% das mortes em pessoas do sexo masculino. Aqui no nosso país, indivíduos de raça cor parda foi aqueles onde a gente identificou o maior número de óbitos, e isso também foi algo observado em países que têm, vamos dizer, uma composição similar à nossa. Entre os indivíduos que morreram aqui no país, 61% deles apresentavam pelo menos uma comorbidade identificada, sendo que foram fatores, vamos dizer, determinantes como comorbidades, cardiopatias incluídas aí, cardiopatias como hipertensão arterial, doenças do coração, etc. A diabetes mellitus, principalmente a diabetes mellitus tipo 2, doenças nos rins, doença neurológica, alguns quadros pulmonares, e aqui eu faço uma lembrança, né, a asma, que é, vamos dizer,
uma entidade clínica muito comum, que eu tenho certeza que muitos que nos escutam aí são portadores de asma, né? A boa notícia, né, é que a asma per se ainda não foi identificada como um fator de risco para a Covid-19, apenas a asma grave, né? Então, os casos de asma leve e os casos intermediários ainda não foram caracterizados como sendo predisponentes a formas graves. Por isso é importante que a gente mantenha, né, o nosso medicamento, aqueles que fazem uso de medicamentos para asma, de maneira regular. 25% dos óbitos, vejam bem, 1 em cada 4 óbitos ocorridos no Brasil ocorreram em indivíduos entre 70 e 80 anos. E, finalmente, um dado aqui para já começar a nossa reflexão, dados não oficiais ainda, mas dados preliminares aqui do Estado, apontam que até o momento tivemos no Estado de São Paulo 51 mortes em crianças e adolescentes abaixo de 19 anos, de 0 a 18 anos, o que significa 0,2% do total de mortes, ou seja, para cada morte abaixo de 19 anos, a gente tem outras 500 mortes acima desse grupo etário. Lembrando que representam 0,2% das mortes, mas respondem por mais de 20%, 25% da nossa população. Esse é um estudo que eu queria compartilhar com vocês também, já os provocando para um aspecto, né? Quando eu citei que a gente subestima o total de infectados, mesmo quando fazemos os tais estudos de soroprevalência, né? Que tentam identificar quantos já têm anticorpos num determinado local e fazem uma proporção desse para estimar quantos por cento da população já foi infectada. Olhem que interessante esse estudo. Eles pegaram indivíduos que tinham tido Covid-19, que são os chamados casos índices, todos desenvolveram sorologia, todos desenvolveram anticorpos e desenvolveram o que a gente chama de resposta imune celular. Aí eles foram, nesses indivíduos, pegar aqueles indivíduos que moravam com eles, os contactantes do domicílio e que tinham tido um quadro leve, alguns não tinham tido sintomas, mas boa parte tinham tido quadros leves e que não tinham sido alvo de identificação diagnóstica. E colheram sorologia, essas sorologias que nós temos aí hoje disponíveis. E desses 9, vamos dizer, casos índice, em 8 contactantes que foram submetidos à coleta de sorologia, nenhum deles tinha sorologia positiva. Mas aí eles resolveram fazer a pesquisa da tal imunidade celular, algo que a gente não tem disponível comercialmente. E bingo, 6 dos 8 que tinham sorologia negativa tinham evidência de imunidade celular positiva, específica para esse novo coronavírus. Ou seja, isso significa que há muitas pessoas que fazem formas leves de doença, as quais você não detecta com a sorologia, mas que de fato foram infectadas, né? E talvez representem um potencial de pessoas que desconhecemos hoje, mas que participam nesses cálculos da nossa imunidade coletiva, ou seja, talvez eles possam representar um pool de indivíduos que estão, de alguma forma, parcial ou mais ou totalmente protegidos, pelo menos em curto prazo, contra essa doença. Outro ponto importante que eu queria comentar com vocês é tentar entender um pouco o porquê de um fenômeno que, desde os primeiros casos da Ásia, vem se repetindo em todos os países e não foi diferente aqui no Brasil, que é o fato de vermos, com muito menor frequência, casos graves entre crianças e entre adolescentes, quando comparamos com os demais grupos etários. Só para lembrá-los, outras infecções respiratórias não são assim. A influenza, por exemplo, ela é particularmente grave nos bebês pequenos, por exemplo, no primeiro ano de vida. O vírus sincicial respiratório é um vírus desproporcionalmente grave nos primeiros meses de vida. E supunhamos, quando os primeiros casos foram identificados, que poderia ser assim também com as crianças com esse novo coronavírus. Mas até o momento, como eu disse, o que nós temos visto é exatamente o contrário. As crianças e adolescentes fazem com muito menos frequência formas graves.
Claro que eu não estou querendo dizer aqui que não haja risco de hospitalizações, que não haja risco de casos graves e até mesmo de morte. Sim, eles existem, mas eles ocorrem com muito menor frequência que nos adultos. Várias teorias foram colocadas para tentar justificar isso, a presença de outras viroses comuns na infância, características da resposta imune das crianças, as vacinas que as crianças recebem para outras doenças que de alguma forma poderiam ter efeitos não específicos de proteção. Todas elas são muito frágeis para justificar o porquê desse fenômeno. A única dessas prováveis teorias que talvez encontre, vamos dizer, respaldo para que a gente amadureça essa ideia e pesquise com mais ênfase, é a presença dessa tal enzima conversora de angiotensina 2. O nome é complicado, mas essa enzima nada mais é do que o receptor do vírus no nosso organismo. E o que parece acontecer é que as crianças expressam esse receptor de uma forma mais tímida que os adultos. O que significa que o vírus não encontra, vamos dizer, uma porta de entrada no nosso organismo tão escancarada como encontra nos adultos e em outros grupos etários, porque nesses adultos esse receptor se expressa de uma forma mais evidente para o vírus. Esses são 2 artigos que a gente publicou, 2 editoriais, né, descrevendo esses aspectos, e a gente tem uma linha de pesquisa na nossa faculdade tentando identificar se de fato esse fenômeno ocorre. A gente está tentando buscar a expressão desses receptores. Bom, vamos lá, né? Uma parte importante para a gente discutir hoje é o que aprendemos sobre transmissão desse vírus. Vocês já foram, vamos dizer, inundados aí na televisão, nos jornais, etc., pelas medidas que a gente deve tomar para nos precavermos ou para diminuir o risco de exposição. E a gente já tem muitos dados aí para tentar nos ensinar as principais formas de contágio com esse vírus. Então, o papel das crianças, de uma forma geral, na disseminação desse novo coronavírus, ele é alvo de debate desde os primeiros dias da pandemia, mas o que nós temos visto é que, primeiro, as crianças representam uma pequena fração dos casos confirmados de Covid-19. Então, tanto na Europa, como na América do Norte, como na Ásia, as crianças representaram aproximadamente 1, 2, no máximo 3% do total de casos na população. 97% das crianças que documentam estar infectadas apresentam casos assintomáticos, leves ou moderados. Menos de 0,5% delas acaba necessitando, vamos dizer, de um suporte mais crítico em unidades de terapia intensiva. O CDC publicou esta semana, agora, em julho, que nos Estados Unidos hoje, do total de mortes que eles tiveram, somente 0,1% delas, ou seja, 1 em cada 1.000, ocorreram em crianças e adolescentes abaixo de 19 anos de idade. O que significa que, para cada morte em criança e adolescente, eles têm outras 1.000 mortes em adultos em outros grupos etários. Quais são os mecanismos de transmissão desse vírus? Então, a gente sabe que o mecanismo o principal mecanismo de transmissão do vírus é através das gotículas respiratórias. Então, o indivíduo que está infectado, ao falar, ao tossir ou ao espirrar, ele elimina o vírus, vamos dizer, no ambiente, e esse vírus, vamos dizer, pode contaminar as pessoas que estão ao redor desse indivíduo infectado. A gente estima que o alcance do vírus seja algo entre no máximo 1,5 m, 2 metros, a partir do indivíduo infectante. Quem pode transmitir? O indivíduo que está doente, na fase aguda da infecção, o indivíduo que está infectado, que contraiu o vírus, mas está naquela fase que a gente chama de incubação, que precede o início dos sintomas, portanto ele não sabe ainda estar infectado, e já há estudos que mostram que 2 dias antes do início dos sintomas, esse indivíduo já elimina o vírus a seus contactantes. Significa dizer que amanhã eu posso ter um indivíduo no meu trabalho que conviveu comigo, que estava perfeitamente bem, mas já estava infectado, já estava transmitindo o vírus. No dia seguinte a conviver comigo, ele começou os seus sintomas, ou seja,
no dia anterior ele já estava eliminando o vírus a seus contactantes. E eles permanecem transmitindo o vírus de forma geral dentro da primeira semana após o início dos sintomas, é o que a maioria dos estudos tem mostrado para a maioria das pessoas. Parece haver uma relação entre gravidade da doença e tempo e intensidade de transmissão. O que eu estou querendo dizer? Os quadros que são mais graves tendem a manter a transmissão do vírus por mais tempo e em maior proporção. Os casos leves e particularmente os assintomáticos, aqueles que nunca apresentam sintomas, a despeito de serem potencialmente transmissores, eles parecem desempenhar um papel muito menos relevante e, portanto, transmitir menos o vírus. Outra forma de transmissão é através do contato. Então, se você pegar uma superfície que foi, vamos dizer, contaminada com o vírus pode ir para a sua mão, ele pode sobreviver algum tempo, e se você distraidamente colocar a mão na sua boca, no seu nariz ou nos seus olhos, você pode se contaminar. Por isso a importância de todos, quando saímos de casa, etc., né, até que você tenha, vamos dizer, chegado ao local, você higienize as suas mãos, seja com água e sabão, que é eficiente para inativar o vírus, seja com o álcool em gel. Existe um terceiro mecanismo de transmissão que vem sendo cada vez mais colocado como plausível, como possível, que é o tal do aerossol, que vocês já devem ter ouvido falar, que seria, vamos dizer, a presença do vírus no ambiente, no ar, a partir de um indivíduo que eliminou esse vírus, e aí ele poderia persistir por algumas horas nesse ambiente e contaminar outras pessoas. À luz das evidências atuais, apesar de plausível, esse mecanismo parece menos relevante do que o das gotículas respiratórias. E aí vem, talvez, uma das mais importantes lições aprendidas com essa pandemia. Muitos de nós ironizávamos, né, de certa forma, o hábito dos asiáticos, que já há muitos anos saem de máscara às ruas, né, e hoje nós compreendemos com muito mais clareza a importância das máscaras para diminuir a transmissão do vírus, né? Não só para proteger quem está usando a máscara de ser infectado, mas principalmente para evitar que aquele indivíduo que tem a infecção, uma vez que ele tem a máscara, aquilo funciona como uma barreira para ele transmitir o vírus a seus contactantes. Mas voltando aqui, a grande dúvida era em relação às crianças, porque sabíamos que, por exemplo, para a gripe, para o vírus influenza, as crianças são vetores importantíssimos de transmissão. As crianças representam, vamos dizer, um vetor muito importante de transmissão do vírus na comunidade quando se fala em surtos de influenza. E supunhamos que seria assim, ou que pudesse ser assim, com esse novo coronavírus. Mas as evidências que estão surgindo no mundo inteiro, e eu separo aqui alguns artigos para vocês, esses são artigos de revistas, vamos dizer, bastante importantes, mostrando que transmissão em crianças, a criança não é a culpada. Crianças não são transmissoras importantes da Covid-19. Tempo de voltarmos às aulas. O papel das crianças na dinâmica intrafamiliar. Nenhuma evidência de transmissão secundária de Covid-19 de crianças que iniciaram escolas na Irlanda. Enfim, o que esses estudos mostram, em absoluto, é que crianças não transmitem. Mas o que eles mostram é que as crianças transmitem com menos relevância do que os adultos. Para o SARS-CoV-2, diferente da influenza, o que conhecemos hoje sugere que os principais transmissores do vírus são os adultos jovens. Esses, sim, são os mais importantes transmissores da doença. Eu vou passar agora por alguns estudos que abordam esses aspectos, mostrando a vocês com um pouco mais de detalhes isso que eu falei. Esse é um estudo publicado na Nature, que é uma revista, vamos dizer, muito importante, e que comparou os efeitos da transmissão de acordo com a idade das pessoas. E mostraram que tanto a chance de se infectar abaixo de 20 anos era metade daquela dos que tinham mais de 20 anos,
Entre os infectados que tinham menos de 20 anos, a gente teve uma proporção muito maior de crianças e adolescentes com formas, vamos dizer, assintomáticas, ou seja, apenas 1 em cada 5 dos adolescentes e crianças fizeram sintomas, contra 70% daqueles, vamos dizer, adultos mais velhos, particularmente aqueles com mais de 70 anos. E aqui embaixo a gente vê nesse gráfico aqui, né, mostrando, vamos dizer, a comparação da Covid-19 com a influenza de acordo com a idade. Vejam que para a influenza a gente tem uma curva em U, mostrando a importância do idoso e da criança, né, tanto na transmissão como na gravidade. E para a Covid-19 não. Tanto a suscetibilidade, ou seja, a chance de infecção, como a severidade da doença, ela é menor nos primeiros anos e vai aumentando conforme as crianças vão se tornando adultos. E uma das conclusões desse estudo é que intervenções voltadas para crianças podem ter um impacto limitado na transmissão do vírus. Então, por exemplo, se a gente tiver uma vacina, as vacinas se mostraram cruciais quando aplicadas em crianças para a influenza, não só por protegê-las, mas também por, vamos dizer, interromper a transmissão do vírus influenza na comunidade. Quando a gente tiver uma vacina aqui para o SARS-CoV-2, as crianças vão ser vacinadas, mas principalmente com o intuito de protegê-las, porque provavelmente a intervenção que elas vão ter na transmissão do vírus é menor do que aquelas que a gente teria vacinando os adultos jovens. Esse é um estudo da Suécia. Vocês sabem que a Suécia nunca interrompeu as aulas, né? Nas escolas, vamos dizer, básicas, né? Nas creches, escolas maternais, escolas primárias, e ele comparou na Suécia, que manteve as escolas abertas o tempo todo, a incidência de hospitalização em crianças, que foi de 9 para 100 mil, versus 230 para 100 mil em adultos. Esse outro estudo é da Holanda. A Holanda também já reabriu as escolas. Experiência da Holanda após a reabertura das escolas. É um pouco complicado esse painel aqui à esquerda de vocês, mas, vamos dizer, o tamanho desses círculos guarda relação com a chance de transmissão. E percebam que criança para criança, que seria essa parte aqui do gráfico, praticamente não há transmissão. Elas se concentram exatamente entre o adulto jovem, né? Tanto no sentido de transmitir como no sentido de se infectar. Portanto, a transmissão do vírus ocorre principalmente entre pessoas da mesma idade e com muito menos frequência entre pais e crianças. No gráfico de baixo, a gente mostra que depois de mais de 16 mil testes que foram realizados em crianças até 12 anos de idade, né, entre 1 e 25 de junho, apenas 0,3%, ou seja, 3 em cada 1000 casos testados, se mostraram positivos nesse estudo da Holanda. Aqui, o que eles tentaram ver, ainda na Holanda, após a reabertura das escolas, era qual era o grau de transmissão secundária, ou seja, a partir de um indivíduo infectado, fosse ele uma criança, fosse ele um adulto, quantos se infectavam ao redor. E o que eles viram nesse estudo, em particular, é que aqueles pacientes, casos índice, com Covid-19, que tinham menos de 18 anos, ou seja, crianças e adolescentes com Covid-19, não houve transmissão para nenhum outro contato. Enquanto que entre os acima de 18 anos, eles conseguiram transmitir a doença para 8% dos contactantes deles, mostrando de novo, né, mais um dado sugerindo a relevância da transmissão nos adultos em relação às crianças. Esse é um outro estudo interessante que comparou a Finlândia com a Suécia. Então, como eu disse, a Suécia manteve as escolas abertas, mas a Finlândia, que é um país muito similar em condições socioeconômicas, etc., optou por fechar as escolas. E aí eles compararam, vamos dizer, durante esse período em que as escolas estavam fechadas na Finlândia com a Suécia, onde as escolas estavam abertas, e o que eles perceberam foi que, vamos dizer, houve um impacto muito similar em número de casos, número de hospitalizações, tanto na Finlândia como na Suécia, no que diz respeito a crianças e adolescentes, a despeito da Suécia ter tido, vamos dizer, o tempo todo as escolas abertas.
Outro estudo interessante que saiu na Suécia foi o risco em professores como nós, né? Ou professores que estão especificamente aí nas escolas. Eles compararam o risco dos professores se infectarem com indivíduos dos mesmos grupos etários, mas de outras profissões. E não houve diferença alguma no risco de exposição dos professores em relação a outros profissionais do mesmo grupo etário. E a conclusão desse estudo é que o fechamento ou não das escolas não teve nenhum impacto direto no número de casos em crianças de idade escolar, tanto na Finlândia como na Suécia, levando a concluí-los que os efeitos negativos do fechamento das escolas devem ser pesados contra os efeitos positivos indiretos que esse efeito pode ter na mitigação da pandemia. Outro ponto importante para destacar para vocês é que os estudos sugerem também que o risco de transmissão, quando a gente compara os diversos grupos etários pediátricos, é diferente das crianças mais novas das crianças mais velhas. Então, os estudos em adolescentes acima de 11 anos de idade mostram que eles talvez tenham um papel na transmissão mais próximo dos adultos. E quando eu me refiro a essa menor importância da transmissão em crianças, eu estou me referindo principalmente às crianças abaixo de 10 anos de idade, em que os estudos têm sido consistentes em demonstrar menor risco de transmissão. Aqui é um outro estudo só para destacar para vocês. Vocês têm ouvido falar aí que o indivíduo vai lá fazer o exame do PCR para ver se ele ainda está transmitindo o vírus depois que ele foi infectado. Só para lembrá-los que esse exame do PCR detecta RNA do vírus, um fragmento, vamos dizer assim, do vírus. Ele não detecta vírus viável para transmissão. Significa dizer que o fato de você ter um PCR que persiste positivo nas detecções não necessariamente significa que você ainda está transmitindo o vírus. Tanto que na semana passada o CDC trouxe à luz novas recomendações de isolamento e eles colocam que não é mais necessário você ficar recoletando o PCR para que os indivíduos retornem às suas atividades, os indivíduos que adoeceram. E estabeleceu como critério nos Estados Unidos 10 dias após o início dos sintomas, se o indivíduo já estiver recuperado clinicamente, né, ou seja, já estiver bem clinicamente, ele pode retornar, vamos dizer, ao seu ambiente de trabalho, porque a chance de que ele ainda transmita o vírus é praticamente nula nessas situações. Um ponto importante como pediatra que eu queria chamar a atenção de vocês, essa é ainda uma das lacunas no conhecimento, a gente já identificou RNA do vírus nas fezes. Isso significa que para muitos de nós que trabalhamos com crianças pequenas, né, com crianças em creche, na hora de trocar fralda, etc., isso significaria um risco potencial à exposição. Não há ainda, entretanto, estudos que tenham demonstrado que as fezes sejam uma fonte de infecção potencial do SARS-CoV-2, mas é importante que a gente tenha isso no nosso radar e é prudente, né, que a gente tome precauções ao manipular as fezes. Alguns outros pontos que eu queria chamar a atenção de vocês: transmissão do vírus dentro do útero, já houve documentação de alguns casos, então esse é mais um dos vírus que, uma vez que acometa gestantes, pode eventualmente ultrapassar a barreira placentária e acometer o feto dentro do útero, mas têm sido raros esses reportes. Aleitamento materno, e aqui eu abro um parênteses, né? Os Estados Unidos, quando surgiu essa pandemia, recomendou que mães que estivessem com Covid-19 não deveriam amamentar seus filhos, né? E eles deveriam ficar separados e receber ou leite materno por expressão ou leite de fórmula. Nós somos frontalmente contrários a essa recomendação. Desde o início, nós mantivemos a orientação de que as mães amamentassem os seus bebês pelos benefícios inequívocos que o leite materno representa. Então, é uma situação, vamos dizer, metafórica, paradoxal, mas a gente entendia que, a despeito de haver um potencial risco de transmissão
da Covid-19 da mãe para o bebê, o aleitamento materno traz benefícios de tal monta que separá-las traria muito mais prejuízo para a saúde mental dessa mãe e dessa criança, não é, no futuro, para a saúde física e diversos outros aspectos, até mesmo os anticorpos que essa mãe estaria produzindo e que poderiam, pelo leite materno, de alguma forma beneficiar esse lactente. E batemos na tecla de que deveriam ser amamentadas as crianças. Fomos até criticados nesse momento, e só para compartilhar com vocês, a Academia Americana de Pediatria, recentemente agora, questão de 15 dias, reconheceu que o aleitamento materno é muito importante e eles alteraram as suas recomendações e voltaram atrás. E hoje, inclusive eles, sugerem que o aleitamento materno deve ser mantido para esses recém-nascidos de mães com Covid-19, claro, desde que a mãe tenha condições de amamentar e, claro, tomando todas as precauções de higienização, máscara, etc., no contato com esses recém-nascidos. Era mais para exemplificar para vocês, né, uma situação da vida onde a gente mantém aquele procedimento a despeito do risco em função dos benefícios que ele, vamos dizer, traz para aquele pequeno paciente, para aquela pequena criança. Aqui só para mostrar um pouco das características da doença, eu vou passar muito rápido porque são dados clínicos que mostram que muitas crianças fazem formas leves, menos da metade tem febre. Essa é uma das, vocês devem ter ouvido na mídia, a tal da síndrome inflamatória sistêmica. Esse é um documento que nós produzimos, o nosso departamento, está publicado na Sociedade Brasileira de Pediatria, disponível para todos que quiserem acessar na página, mostrando essa complicação que é temível. Ela acontece em crianças, mas geralmente crianças mais velhas, né? A maioria dos casos tem sido de crianças mais velhas e adolescentes, mas que fazem um quadro de febre muito importante, dor abdominal intensa e outras alterações, às vezes até cardíacas, na pele, etc. Mas essas são formas raras em crianças, mas que têm sido descritas, não foram vistas na Ásia, só foram percebidas na Europa, nos Estados Unidos, e nós também tivemos oportunidade de ver aqui entre nós. Só para compartilhar com vocês, eu trabalho em 2 hospitais, né, na Santa Casa, que é um hospital que atende basicamente o SUS, né, 100% praticamente dos nossos atendimentos, e trabalho num grande hospital pediátrico, no maior hospital pediátrico que nós temos aqui no estado de São Paulo, né, e até o momento nós já acompanhamos praticamente 200 de crianças, são quase 200 casos de crianças com Covid-19 nesses 2 hospitais, né? Tivemos algumas hospitalizações, algumas admissões em terapia intensiva e até o momento, felizmente, não perdemos nenhuma criança dessas que a gente acompanhou e a maioria dos casos graves que tivemos foram crianças com quadros respiratórios ou com essa síndrome. Aqui eu trago para vocês, quem compartilhou comigo foi a doutora Helena Sato, a quem aqui eu agradeço e faço aqui um reconhecimento. Ela é uma guerreira, uma pediatra que tem trabalhado na saúde pública de uma maneira exemplar. Ela compartilhou comigo aqui os grupos de risco que foram identificados para a Covid-19 na população pediátrica. Aqui eu só queria destacar que há muita dificuldade da gente identificar quais são os grupos de risco em pediatria. Eu mostrei a vocês no início da minha apresentação os grupos de risco em adultos, que a gente conhece com razoável clareza. Em pediatria, isso não é tão claro assim, então muitos dos que estão colocados aqui foram colocados baseando no risco em adultos e por uma questão da gente não ter chance de errar. Então, os incluímos também aqui. Eu esqueci de comentar quando eu falei dos grupos de risco, mas para populações jovens, o único fator de risco que foi mais importante para jovem do que para idoso chama-se obesidade mórbida. Então, obesidade a gente aprendeu tratar-se de um importante fator de risco para a Covid-19. Então, diabetes juvenil, problemas no coração, problemas no pulmão e aqui de novo asma não leve, asma moderada a grave, doença renal, doença no fígado,
crianças com câncer ou em tratamento que comprometa a imunidade, obesidade mórbida e as síndromes cromossômicas, né, que de forma geral essas síndromes representam um risco. Bom, aqui eu não preciso destacar a vocês a importância das escolas, né? As escolas fornecem instrução educacional, apoiam o desenvolvimento das habilidades das crianças, criam um ambiente seguro para o aprendizado, atendem necessidades nutricionais, facilitam a atividade física. O seu fechamento, e eu separei aqui, isso está no texto da Unesco, né? O que nós aprendemos com o fechamento das escolas, né? Interrupção do aprendizado, com consequências e prejuízos inequívocos nos ganhos cognitivos das crianças. Os estudos mostram que quanto mais prolongado é essa interrupção, maiores danos ela traz, maiores chances de que as crianças eventualmente não retornem às escolas quando elas voltarem ao seu funcionamento. Prejuízo nutricional. Uma coisa é eu falar das escolas lá no bairro do Morumbi, lá no bairro do Pacaembu, as escolas privadas, onde as crianças estão em casa, bonitinhas, com sua internet a cabo, seu microcomputador, o pai ao seu lado. Outra coisa é a gente ter a consciência de que no nosso país, infelizmente, a grande maioria da população vive em condições precárias, onde não há internet, onde não há um computador, onde não há um familiar, muitas vezes em condição de auxiliar esse ensino à distância e estar ao lado da criança. E lembrar que as escolas representam, vamos dizer, muitas vezes, o ganho nutricional dessas crianças ou ter acesso a uma alimentação de qualidade, algo que desde que as escolas foram interrompidas, essas crianças foram privadas, né? Há muita confusão e há muito estresse para os professores, né? Como todos vocês, na incerteza de quais são as nossas obrigações, de como manter o vínculo com essas crianças. Lembrar que os pais não estão preparados, na sua maioria, para prover as crianças, vamos dizer, do adequado suporte nesse momento do ensino à distância. Os pais trabalham e deixam as crianças sozinhas dentro de casa, e isso tem mostrado que leva a comportamentos de riscos, uma maior influência dos colegas do bairro, aumenta o uso de drogas, aumenta a chance do uso de álcool. Nós temos visto aumento dos casos de abuso sexual e de violência doméstica. Eu sei que vocês sabem, porque tanto vocês, professores, como nós, pediatras, nós somos importantes veículos de informação de violência e de abuso sexual. Parte significativa dos relatos às autoridades da ocorrência de violência com crianças são feitas por professores e por profissionais de saúde. Então, a distância das escolas nesse momento está colocando essas crianças em maior risco desse tipo de evento, e estudos americanos feitos na Universidade de Washington comprovaram, vamos dizer, esse fator com o aumento da ocorrência de casos de abuso sexual e de violência dentro de casa. Os custos econômicos, né? Ou o indivíduo fica com a criança e aí ele tem que deixar de trabalhar ou diminui sua produtividade, isso também acaba tendo, vamos dizer, um impacto muito grande, e o próprio isolamento social que isso provoca nas crianças, além de todos esses prejuízos cognitivos, de segurança, nutricional, até mesmo depressão, né, que é algo que a gente tem visto. Então, o que eu estou querendo enfatizar aqui é que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, né, para que a gente, vamos dizer, não negligencie e não esqueça aquilo que está acontecendo com as nossas crianças, e essa pandemia tem sido pródiga em destacar as injustiças sociais que a gente tem no nosso país. E essa é mais uma delas. Esse momento, isso se agrava de uma maneira, vamos dizer, mais contundente. E eu vou terminar aqui minha apresentação mostrando a vocês algumas estratégias que estão sendo implementadas. Essa é da própria Academia Americana de Pediatria, destacando que o retorno às escolas deve ser feito com o uso de máscaras,
com distanciamento na medida do possível e, num primeiro momento, um retorno híbrido. Esse seria, vamos dizer, o cenário mais conservador, mais rigoroso. A próprio documento da Academia Americana, eles colocam que uma outra abordagem mais flexível e menos rigorosa só colocaria as máscaras nas crianças maiores, o distanciamento poderia ser de apenas 1 metro e seria, vamos dizer, colocado presencial imediatamente. E eu entendo e sou favorável a que, quando a gente decida pelo retorno às escolas, a gente faça de maneira muito parcimoniosa, e eu acho que uma maior segurança nesse momento é algo que a gente tem que buscar para essas crianças. Lembrar que o retorno híbrido é importante porque há crianças dos grupos de risco que eu citei que devem, vamos dizer, num primeiro momento, serem mantidas em casa. E há que também se respeitar a vontade de alguns pais que talvez não se sintam seguros em mandar as crianças à escola a hora que isso for possível, né? Então a gente tem que garantir, de certa forma, a manutenção de um esquema híbrido onde haja um misto de presencial e ensino e estudo à distância. Triagem de temperatura, não sei a opinião de todos vocês, mas eu, em particular, tenho uma ideia que essa me parece uma estratégia pouco eficiente, ficar medindo a temperatura na entrada da escola para detectar os que estão com febre. Pouco eficiente porque muitos dos que estão infectados não estão com febre. Muitos podem até estar com febre, vamos dizer, naquele dia, mas na hora que faz a medida, a febre não é detectada. Eu acho que pode gerar aglomeração na porta da escola, o que talvez aumente até a chance de troca do vírus, principalmente entre os adultos que estão acompanhando essas crianças. Então, entendo que uma orientação educacional a respeito dos sintomas que são possíveis associados à Covid-19 seja mais efetivo do que essa triagem. Então, caso a criança apresente sintoma X, Y, Z, ela não deverá vir à escola e a gente faria campanhas de educação nesse sentido. Aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, alguns estudos mostraram, principalmente aquilo que eu comentei do tal do aerossol, aqueles aparelhos de ar-condicionado que usam recirculação do ar, eles representam um maior risco, vamos dizer, de exposição ao vírus. Então, uma das dicas que a gente sugere nesses ambientes, né, além do uso das máscaras, da higienização, do distanciamento, claro que quando nós formos retornar, o número inicial vai ser uma fração das crianças, então provavelmente 1/3 das crianças devem retornar, o que vai permitir um distanciamento maior dentro do possível, dentro do exequível nessas salas. Então, manter as janelas e portas abertas, né, isso facilita muito, diminui muito o risco de exposição a este vírus. E esse é o último slide que eu tinha para mostrar a vocês, né, que representa o futuro. Vocês estão vendo aí muita discussão sobre vacinas, só para comentar que essa é uma área de trabalho que a gente participa bastante. Eu sou membro do Comitê Permanente em Assessoramento de Imunizações da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo há muitos anos, e há várias vacinas, vamos dizer, em desenvolvimento, né? Vacinas candidatas, cujos estudos até agora têm se mostrado promissores. Não há nenhum dado de eficácia ainda, ao contrário do que eu tenho ouvido por aí, né? O que nós temos até agora são dados de segurança e de boa resposta imune, e não há nenhum estudo ainda que tenha sido feito em crianças especificamente. Então, as vacinas inicialmente, pelo andar da carruagem, né? Quando licenciadas, caso tudo corra bem aí até o final do ano, elas vão ser licenciadas inicialmente em adultos, para depois que os estudos tiverem sido feitos em crianças, a gente possa estender, vamos dizer, essa vacinação para essas várias plataformas aí que estão em desenvolvimento. E um último ponto, antes de encerrar minha fala, destacar que todos os países que retornaram às atividades escolares, né, e que esse retorno se mostrou vamos dizer, exitoso, no sentido de que sim, houve detecção de casos, mas isso não representou, vamos dizer, aquilo que poderia acontecer. Todos esses países só retornaram às aulas quando havia claramente uma situação epidemiológica sugerindo controle da transmissão dentro da comunidade. Então, num país continental como o nosso, o que talvez valha para uma cidade X, não vale para uma cidade Y.
que é o que a gente, por exemplo, está vendo em várias localidades onde a doença está em ascensão exponencial. Então, é importante que tenhamos em mente que o retorno às escolas só poderá ocorrer, e de forma parcimoniosa, nas cidades e locais em que houver clareza das autoridades sanitárias que existe um controle da transmissão do vírus dentro da comunidade. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.